E só lembrando, né? O Juan Alano ficou fora apenas dessa última partida, ele tinha jogado com o Primavera. O Vina tá fora desde o jogo contra o Floresta, a partida de ida da semifinal, aquele 3-0, no dia 15 de fevereiro. E o Matheus Araújo aqui tá desfalcando há mais tempo, né? Já faz mais de um mês que o Matheus Araújo tá fora de ação. O último jogo dele com a camisa do Vovô foi aquele 4-0 contra o Horizonte, inclusive faz um gol, né? E aí, só que lembrando, não foi nessa partida que o Matheus Araújo se machucou, foi durante um treinamento antes do Clássico Rei. Lembrando também o Bruno Ferreira também tá nisso, mas a gente fala menos do Bruno Ferreira porque o Richard corresponde... O Ceará não sente tanta falta do Bruno Ferreira tendo o Richard, né? O Richard, com aquela defesa do último jogo, mostrou que voltou a ser o Richard que a gente conhece, né? Defesaça. Contra, defesa é espetacular. Contra o Iguatu, aquele primeiro jogo que ele fez na temporada, foi? Tava meio inseguro. Tomou um gol que era defensável. Isso. Falta de ritmo também. Total, mas o Richard acho que mostrou muito bem nesse Clássico Rei que tá na ponta dos cascos aí para ser titular do Ceará. E o Bruno Ferreira, evidentemente, também é muito bom goleiro, mas nesse momento acho que até aparece como opção, né? Então, esses 3 jogadores que fizeram falta no Clássico Rei, porque acho que o Ceará, a gente estava falando que poderia ter utilizado o Mel, que acho que era a melhor decisão do Mozart, mas ele preferiu deixar o Mel para o segundo tempo, mas o Ceará não teve articulação no primeiro tempo do jogo, né? Então, sem o Vina, sem o Matheus Araújo, sem o Juan Alano, os 3 que podem fazer essa função, o Ceará perdeu muito no primeiro tempo, principalmente do Clássico, então... É muito importante a volta dos 3, apesar do Nilonso Facundo achar que não. Engessado. O Matheus Araújo, foi um Ceará engessado demais. Total, Só para não passar despercebido em relação ao Richard, eu vou comentar também um pouco mais sobre esse meio-campo. Acho que vai ser a grande discussão e a grande dúvida, né? Eu não acredito que ele vá utilizar 3 zagueiros de novo. Não, acho que eu já não sei de mais nada, sinceramente. Até porque o motivo que ele deu foi exatamente um dos motivos, a ausência desses jogadores que a gente acabou de falar, né? Dos 3, Vina, Juan Alano e também Matheus Araújo, não necessariamente nessa sequência de importância ou de titularidade para o Mozart. Mas quando a gente fala do Richard, muitas vezes, pelo fato do Richard não ser um cara tão midiático, você não vê o Richard fazendo média com torcida, indo para a torcida comemorar, fazendo aquele marketing, né? Não é nem média, não. O jogador, tipo um Fernando Henrique da vida. Fernando Henrique, a bola defensável, tranquila, ele era todo espalhafatoso. O próprio Everson mesmo, o Everson. Eu acho que talvez também não é nem culpa do jogador. Ele é mais reservado. É o jeito dele, mas eu digo o seguinte... Ele não tem tanto esse carisma de... Talvez, muitas vezes, a gente não perceba a figura que é o Richard. Ele é... Né? O Richard está no Ceará desde 2019. Perfeito. E ele chegou para substituir o Everson. Desde 2019. Isso. Eu lembro que no Paraná ele fechava o gol, veio para o Ceará, começou como reserva exatamente, depois assumiu a titularidade. Aqui e acolá tem um problema de lesão que o tira de momentos importantes, mas é um baita de um goleiro. Eu arrisco dizer que um dos maiores goleiros da história do Ceará Sporting Clube. Está no patamar, sabe, quando a gente fala de goleiros... Eu acho que até supera Adilson Paredão. Na minha visão, ele até supera Adilson Paredão. Vamos lembrar o grande jogo. Tem 2 jogos recentes. A defesa Papa Hexa. Né? A defesa que machuca, né? Aquela coisa. Sim, do pênalti. Que o torcedor brinca dessa forma. E aquele jogo contra o Sport lá na Ilha do Retiro, o tricampeonato da Copa do Nordeste, foi dele. É ele, Foi o protagonista. Barroca campeão. Entendeu? 0% de aproveitamento. Então, o Richard é um cara que deve ser valorizado, né, Tom? Ele eu acho que ele se enquadra naquela categoria de líder silencioso, né? Ele é o líder ali internamente dentro do clube. Ele não joga para a torcida, ele joga para o time. E ele tem uma postura muito similar à que o Luiz Otávio teve nesses anos inteiros de Ceará. Luiz Otávio, zagueiro. Ora! E o Luiz Otávio é um dos grandes líderes, né, de capitanias, líder silencioso dentro do clube. Então ele tem essa característica e esse agrado do torcedor. E ele jogando pro time, ele consegue trazer muito mais evidência. O Caio trouxe uma boa comparação com o Adilson Paredão, que é muito marcante. Só que o Richard, ele pega uma época... Até assim difícil, talvez eu esteja cometendo uma injustiça. Na minha opinião, ele é até mais goleiro e mais importante. Mas, assim, historicamente, é difícil você comparar épocas também, né, Tom? Porque assim... Cada um no seu lugar. A época que o Richard pega é uma época gloriosa que o Ceará enfrentou, né? E que ele foi fundamental para conquistas de títulos. Que na circunstância e no cenário onde o Adilson estava, o Ceará não tinha essa força a nível Nordeste, né? Talvez se tivesse, a força de importância dele
fosse até maior naquele momento, naquela Sim, situação e naquele aspecto também. Mas, assim, eu concordo com E você. quando a gente fala de carisma, aí o Adilson tinha muito mais. Exatamente. O Adilson tinha muito mais carisma. Ele tinha mais esse contato próximo do torcedor. Ele era um cara que jogava pro time e jogava pra torcida. O Adilson, ele é um líder dentro e fora de campo, mas ele não joga pro torcedor. Ele não vai pra torcida, não vai fazer aquela papagaiada toda. Ele vai comemorar. Ele não provoca em nenhum momento. Por isso que eu digo que a atitude dele é muito similar à postura que o Luiz Otávio tem no Ceará desde sempre. Você nunca viu o Luiz Otávio metido em polêmica, nunca viu o Luiz Otávio metido em problema, nunca viu ele provocar o rival, o que eu acho saudável também do esporte, do jogo, mas ele sempre foi um líder que ele se atentou ao Ceará. Externamente do Ceará, ele não quis entrar em confusão, em conflito, né? Mas ele e Richard são caras que têm uma similaridade de liderança muito grande. Hoje tem algumas figuras no Ceará que uns são ídolos, outros se aproximam disso. Vamos lá, tem Luiz Otávio Richardson. tem Richardson, Richardson também. e Se aí tem o enquadra. Vina que fica naquela coisa. Para alguns ele é ídolo, para mim ele não é. Ele pode se tornar, mas, querendo ou não, um jogador importante também na história do Ceará. Mas principalmente esses três, Richard, Luiz Otávio e o Richardson, né, são são os três três que mesmo, estão né? há bastante tempo e que têm uma identificação muito grande com a camisa do Ceará, inclusive para momentos como esse, de clássico, e isso é importante. Eu acho o Richard parecido, sabe com quem? Saindo um pouquinho do futebol cearense, com o Magrão no esporte. O Magrão era um cara também, um goleiro que não era tão carismático assim, tinha sua liderança dentro do esporte, mas era muito calado ali em relação a... É que eu acho que o Magrão, ele não partia dele essa questão do carisma, mas a torcida do esporte tinha tanto Isso. carinho por ele, aí até outras torcidas começaram a ter o carinho pelo Magrão, que ele se tornou carismático. Exato. Eu acho que é Exato. isso. Então, assim, eu acho que o Richard parte assim, é um cara caladão, mas que tem a sua grande importância dentro da equipe do Ceará. Lógico, devido às proporções, né? O Magrão é campeão da Copa do Brasil com o esporte, campeão estadual, enfim. O Richard caminha um pouquinho, caminha para essa história parecida com o do Magrão. E muitas vezes o tamanho do jogador só se revela mesmo Quando ele encerra. é verdade. Quando ele encerra, por exemplo, pelo lado do Fortaleza, o Tinga. O Tinga é um gigante da história do Fortaleza. Se você parar para observar, é um extraordinário jogador. Os títulos que ele conquistou, que ele passou de Série C a uma Libertadores, ele representa muito, né? Sim. Mas hoje talvez o torcedor também não tenha a noção, porque ele, querendo ou não, está ainda em atividade, mesmo não sendo no Ou até Fortaleza tem agora, Caio, depois da saída dele, né? Depois da saída dele, a torcida sentiu bastante. E a idolatria, ela se consolida muito pelos títulos conquistados, né? O Caio falou do E Fortaleza. aí tem tudo a ver com essa semana que a gente está vivendo. Eu lembrei do volante Correa. Correa passou 2 temporadas aqui no Fortaleza, um exímio líder dentro e fora de campo, mas não ganhou. Não conseguiu o acesso. Então o atleta ele fica só marcado pela passagem, ele não consegue cravar seu nome na história. Então essa questão da idolatria ela está muito atrelada às conquistas e às glórias. Você passar 5 anos no clube, mais 5 anos difíceis, complicados, onde você não teve glória, você fica com mais dificuldade de solidificar aquele termo de idolatria com o clube.